Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, então vai dar uma leve diferença aí das demais versões, mas nada que esteja fora da linguagem do nosso amado irmão Almeida. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca, uma sebe, ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra é viva, é eficaz, é espada cortante, que penetra profundamente, ó Deus, entre a alma e espírito, entre a junta e a medula, que discerne os pensamentos mais profundos do nosso coração, ilumina profundamente aquilo que precisa ser removido e edifica em nós aquilo que precisa ser edificado. Eu te peço que nesse instante o Senhor use de bondade e abra os céus sobre nossa cabeça e nos dê entendimento do que está escrito aqui. E saiamos mais crentes em Ti do que entramos neste lugar. E aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, possam conhecer a Ti e se beneficiar da Tua santa e gloriosa bondade, como nós, igreja Tua, já nos beneficiamos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e gratos, todos nós digamos amém. Irmãos, uma das coisas mais frustrantes quando a gente chega no final de um ano é quando a gente olha a nossa planilha de projetos, de planos, de sonhos que a gente elencou no 31 de dezembro do ano passado e vê que provavelmente 90% desses planos não se concretizaram. O plano de emagrecer não deu certo? Eu que eu diga. O plano de casar para alguns ainda não deu certo? O plano de ir morar em outro país ainda não deu certo? Alguns de vocês saíram de casa hoje certos de que iam ouvir o pastor de vocês, um barbudo feio que estava pregando aqui, de repente vocês se deparam com o Brad Pitt no púlpito. Então, a gente faz planos, e é normal que a gente planeje. Todavia, será se quando os nossos planos não dão certo, será se é de fato ruim para nós que os nossos planos não saiam conforme nós planejamos, almejamos, escrevemos, nos detemos sobre ele, tentamos de todas as formas, de todos os modos, fazer com que esses planos saíssem do papel e muitos deles não saíram. Será se é de todo ruim para nós este fato?
O que o texto que nós lemos hoje à noite tem exatamente a ver com isso? Ver com o nosso final de ano. No sermão anterior a este, nós tratamos dos primeiros 5 versículos correspondentes à introdução do livro de Jó. Inclusive eu coloquei ele no grupo da igreja e pedi para os irmãos assistirem. Falamos que aqueles 5 versículos, os 5 primeiros do livro de Jó, são importantes porque nos revelam a pessoa de Jó, nos revelam seu caráter, sua riqueza financeira e familiar, nos revelam sua vida sacerdotal, na condução espiritual de sua própria vida e de sua família. Só que do versículo 5 para o versículo 6, o cenário muda completamente. Muda completamente. Da terra, no versículo 5, nós somos levados automaticamente para o céu, no versículo 6. Como num teatro onde as cortinas se fecham para mudar o cenário, assim no versículo 6 nós somos levados a um outro ambiente onde tudo se desenrola num diálogo entre 2 personagens, Deus e o diabo. E o alvo desse diálogo é Jó. Como podemos perceber no início do versículo 6, Deus tem uma reunião de caráter ordinário com os seus anjos. A gente não sabe detalhes de dias ou de meses, mas a gente sabe que é frequente por esse texto. E numa dessas reuniões que alguns dizem que os anjos vieram prestar contas a Deus, veio entre eles um intruso, um ser cuja presença não parece ser frequente ali e muito menos uma presença que seja aceitável. E notando a presença do intruso, então o Senhor pergunta a ele de onde ele veio. O que de uma forma debochada, que esta é uma característica de Satanás, ser debochado, ele responde e diz, de rodear a terra e passear por ela. A resposta enviesada de Satanás nos mostra o quão desrespeitoso e irreverente ele é com Deus e com toda a sua santa corte celestial. Mesmo assim, o Senhor emenda uma outra pergunta. E essa outra pergunta é a seguinte: você reparou no meu servo Jó? Você reparou no meu servo Jó? Então Deus passa a descrever as qualidades do seu servo como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, totalmente o oposto de você, Satanás. Satanás contra-argumenta dizendo que Jó adora a Deus porque este o cercou de bens, com prosperidade, saúde, com uma família próspera, unida, feliz, servos leais, etc. Segundo o argumento de Satanás, não tinha como ser diferente. Qualquer um adoraria a Deus se tivesse nas mesmas condições, de ser abençoado, de ter uma família próspera, saúde, diariamente, etc. O diabo, então, chega ao nível máximo da sua sujidade, da sua imundície de alma. Ele propõe um desafio a Deus, um desafio maligno, perverso, injusto, covarde, com um homem íntegro e reto, com um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. Veja comigo, por exemplo, o versículo número 11. Ele diz, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho um plano infalível. Tira tudo dele, faz um teste, coloca ele à prova e vê se ele te ama pelo que tu és ou é pelo que tu dá. Ou é pelo que tu o abençoa. Este era o grande alvo de Satanás, provar a Deus que os homens só o amam porque Deus dá bênção a eles. Que os homens só amam ao Senhor porque Deus abençoa os homens com bênçãos materiais, com saúde, etc. Deus, tendo ouvido então a proposta do diabo, permite que ele coloque o plano em prática com a seguinte condição, versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença de Deus. Perceba,
O que o diabo não sabia era que ele estava fazendo parte de um plano bem mais amplo do que ele podia imaginar. Ele estava sendo apenas um instrumento da soberania providencial de Deus sobre a vida do seu servo Jó. Talvez por algum instante Satanás se achou super esperto, super inteligente, hiper smart, bolou um plano infalível, conseguiu a permissão de Deus para provar que Jó não o adorava pelo que ele era, mas o adorava simplesmente porque Deus assim abria a sua mão santa e abençoava a vida daquele homem. Então Satanás saiu para executar esse plano. Sendo que na verdade quem estava por trás de tudo, controlando todos os detalhes, todos os arranjos, de todos os elementos para a aprovação de Jó, era o próprio Deus. É aqui, meus irmãos, onde devemos, com toda prudência hoje à noite, toda cautela, humildade, reverência, tirar a sandália dos nossos pés e nos achegarmos a esse texto bíblico para entendê-lo com calma. A minha proposição geral hoje à noite, diante desse texto, é que estamos diante da magnífica doutrina da soberana providência de Deus revelada nos mínimos detalhes na vida de quem teme o seu nome. Nos mínimos detalhes, observe. O grande nome desse texto, não é o de Jó e nem o de Satanás. O grande nome desse texto é o de Deus. Deus está predominantemente no centro, planejando e executando majoritariamente tudo o que ocorre aqui. Como assim, pastor? Volte comigo e veja os versos de número 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, grife isso aí, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Perceba, se o texto fosse somente até aqui, Jó nunca teria passado pelo que passou, nunca. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção para o que acontece no versículo seguinte, que é o versículo 8. Veja o que Deus faz, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Veja, Satanás não subiu ao céu para falar especificamente sobre Jó. Não há indícios disso. Talvez ele fosse lá por curiosidade maligna, saber as últimas do céu. O que está se passando pelo céu? O que está acontecendo de novo no céu? Mas não para falar de Jó. Se observarmos bem, quem falou de Jó primeiro foi Deus. Deus foi que trouxe o nome de Jó ao diálogo. Deus foi quem chamou a atenção do diabo para Jó. Obviamente que o diabo sabia quem era Jó, como ele sabe quem é cada servo de Deus, quem é cada um de nós. Ele deve de ter uma ficha completa a nosso respeito, lá no quinto dos infernos. Afinal de contas, ele é o acusador de nossos irmãos dia e noite. Mas o verso é claro. Veja quem faz a pergunta. Deus. Você reparou no meu servo Jó? Deus disse isso primeiro. Talvez você esteja pensando, então pastor, se foi Deus que começou a aprovação de Jó, logo ele é o culpado e não o diabo, certo? Deus é injusto, o senhor concorda? E eu digo a você, não, eu não concordo. E nem o próprio Jó concordaria com isso, pois alguns versículos depois ele não atribui a Deus culpa alguma, versículos número 21 e 22. Preste atenção aqui, este é o ponto sensível, mais sensível da doutrina da providência de Deus. Ou seja, é saber que todas as coisas estão debaixo
do seu controle soberano, que nada acontece sem sua permissão ou ordem, e que mesmo assim, ele não é o culpado. Ele não se faz culpado. Ele não é o responsável final. Isso parece meio que dar um nó na nossa cabeça. Mas a verdade é que jamais, irmãos, entenderemos essa doutrina se não partirmos do fato de que Deus é soberano e faz tudo como lhe apraz. Tudo. Devemos, portanto, partir do princípio de que tudo que Deus faz é justo. Deus é a sua própria lei. Deus é soberano. Ele é o oleiro e nós somos o barro. É Ele quem faz, é Ele quem cria, não o contrário. O teólogo batista W. Pink disse o seguinte: Deus não deu existência às criaturas porque era justo que Ele o fizesse. Isto é, porque estava obrigado a criar. Mas se tornou justo porque Ele fez. Deus é soberano. Sua vontade suprema é suprema. Longe de estar sujeito a qualquer lei sobre direito, Deus é lei para si mesmo, de modo que tudo que Ele faz é justo. Portanto, Deus é a sua própria lei. Deus. Salmo 115, versículo 3 diz: Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. Em Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, Nabucodonosor, depois que recobrou o juízo, ele louvou a Deus dizendo: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e recuperei o entendimento, então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, dizendo: O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Romanos capítulo 9, verso 19 a 21, Paulo escreveu: Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja, cada um desses textos afirma com profunda certeza a soberania de Deus sobre tudo e todos. Ele nos ensina que nada neste universo gigantesco, imenso, escapa do controle criador e mantenedor de Deus. Pastor, por que é importante saber disso? Por que eu preciso saber disso? Que diferença isso faz na minha vida? Preste atenção. Porque compreender esta doutrina é uma questão de vida ou morte. De vida ou morte. Em tempos de crise política como este que estamos, ameaçados diariamente por uma derrocada econômica, ou por uma terceira guerra mundial, ou por novas pandemias, conhecer essa doutrina da providência de Deus é essencial. Deste assunto depende toda a nossa alegria ou toda a nossa tristeza, todo o nosso consolo ou nossa angústia, todo o nosso conforto ou desesperança. Precisamos conhecer a Deus, seus atributos, seu modo de agir conosco. Precisamos saber que Ele está por trás de tudo isso e saber como Ele está lidando com tudo isso ao longo da história. Antes de qualquer outra coisa, é importante frisar que o Deus da Bíblia Sagrada não é o Deus do deísmo. O deísmo ensina que Deus é o relojoeiro que criou o mundo como um relógio, deu corda no universo e se afastou de tudo. Deus não é assim. Deus também não é como o Deus do panteísmo, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Onde Deus não se envolve pessoalmente, emocionalmente, intelectualmente com o homem. Não, Deus também não é o Deus do panteísmo. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus que se envolve com o seu povo. O Deus da Bíblia Sagrada é aquele a quem nós podemos levantar as mãos aos céus e orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus que nos chama de filhos.
O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus que caminha conosco ombro a ombro diariamente. É aquele que ao sair, ao chegar, ao deitar e ao levantar, ao que quer que você faça, Ele está presente com você. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Então, nós sabemos como a história de Jó termina. E sabemos disso de um modo que podemos dizer quão maravilhoso é ver que tudo que nos acontece, irmãos, não é fruto do acaso. Tudo que nos ocorre não é meramente da vontade do diabo e nem da vontade do homem. Tem gente que morre de medo o tempo todo. Tem crente que morre de medo o tempo todo do diabo, como se o diabo fosse uma força igual a de Deus, que combatesse com Deus constantemente, como se ele não estivesse debaixo da soberania de Deus. Mas não funciona assim. Não funciona. Por isso que Lutero dizia que Satanás ele é apenas como um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa que ele vá. Ele não tem autonomia para fazer o que quer, como quer, fora do controle da ordem da vontade de Deus. Então, crente, não tenha medo do diabo em nome de Jesus. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você é selado com o Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. O diabo, por um instante, acreditou que ele era o grande mentor. O grande mentor por trás da prova de Jó, mas na verdade ele era apenas uma peça no quebra-cabeça que Deus estava montando. Deus estava no controle. A soberana providência de Deus é quem opera em tudo o que nos acontece, quer seja de bom, quer seja de mal, quer seja de mais ou menos, em tudo está a mão de Deus. Em absolutamente em tudo. Portanto, o sofrimento do justo, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que seja agudo, ele está de acordo com a perfeita providência de Deus. Permita-me trazer-lhes algumas ilustrações bíblicas. Quem já ouviu falar aqui de José do Egito? Eu acredito que todos aqui já ouviram falar de José do Egito. Se não ouviram falar, pelo menos, não leram na Bíblia, pelo menos viram aí pela novela que passou na televisão. Quando José foi traído por seus irmãos e anos mais tarde se encontra com eles, José diz as seguintes palavras. Sabe o que José disse? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45, por favor. Gênesis 45. Verso de número 1 a 8. Então José, não conseguindo se conter, isso ele já tinha se encontrado com seus irmãos, diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse preservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Agora veja o versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Que texto, irmãos! Que texto magnífico sobre a providência de Deus. Os irmãos de José, cheios de inveja e de ira e de malignidade no coração, acreditaram piamente que estavam se livrando daquele irmão chato de galocha, cheio de pretensões, mas na verdade eles estavam apenas fazendo parte de um plano bem maior, o plano de Deus de conservar o seu povo. Quando
Outra ilustração, quando Davi estava fugindo de Absalão, um homem chamado Simei começou a amaldiçoá-lo e a lhe jogar pedras. E Davi poderia tê-lo matado ali mesmo, os guerreiros de Davi queriam matar ele ali mesmo. Mas então Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo número 16, versículo 11, disse: deixem que ele amaldiçoe, pois foi Deus que lhe ordenou que amaldiçoasse. Se meu filho Absalão está me perseguindo, quanto mais este homem. Este Simei acreditava que estava fazendo tudo sozinho, vingando a casa de Saul, amaldiçoando e jogando pedras em Davi. Mas a perspectiva de Davi era que não era Simei, era Deus que estava por trás daquele ato. Era Deus, se Deus estava já castigando Davi com um filho rebelde, com um filho traidor. O que é Simei? Nada, absolutamente nada. Mas temos outra ilustração, irmãos, quando os apóstolos Pedro e João foram soltos da prisão juntos com a igreja, eles levantaram a voz em oração e o Espírito Santo colocou estas palavras em seus lábios. Sabe o que foi que o Espírito Santo disse através de seus lábios? Abra a Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo número 4. Atos 4. Versículos número 27 e 28. Lembre, eles estão orando. Estão levantando a voz em oração. E olha as palavras desses homens orando. Teologia da mais séria e pura que nós temos aqui. Verso 27. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora veja o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo que a tua mão e o teu propósito, de quem? A mão de Deus. Propósito de quem? De Deus. Ora, quem crucificou a Cristo não foi Herodes? Não foi Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel? Ouça, eles não fizeram nada, absolutamente nada, fora do propósito que Deus tinha predeterminado. Irmãos, eu vejo grandioso consolo para quem serve a Deus aqui. Eu vejo grandioso consolo, conforto. Os homens estão cavando mal contra nós, porém mal sabem eles que há um plano bem maior por trás disso tudo. O colega de trabalho lhe persegue, mas coitado daquele colega, ele mal sabe que está sendo apenas uma peça no plano de Deus para a sua vida. O patrão ameaça lhe colocar para fora, mas mal sabe ele que ele apenas está fazendo parte de um plano do Senhor que vai além do que ele possa imaginar, e assim contribui para aquele cumprimento. A doença lhe abate, o câncer lhe ameaça, e doenças e enfermidades batem na sua porta, mas tais doenças não são nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus para lhe santificar e para concretizar um plano muito maior em sua vida. O desemprego lhe alcança, mas ele não é o seu fim. Nenhum desemprego é o fim de um crente, é apenas uma fase que Deus usará para aprimorar a fé desse crente dentro do plano dele. O que está lhe acontecendo hoje? O que de ruim tem lhe acontecido? Na sua família, no seu casamento, na sua história, na sua vida profissional, na sua vida como estudante, na sua vida de vizinhança. Como um ou outro tem se levantado contra você? Quem será que está por trás de tudo isso? Quem será? É a mão de quem? Por isso que John MacArthur disse: podemos ver que a esfera da operação de Deus é de longo alcance. Portanto, os sofrimentos, as tribulações, as perseguições e todos os tipos de adversidade que os crentes tenham de enfrentar estão com toda certeza debaixo do soberano controle de Deus e podem se originar como parte do seu plano soberano. Ele diz: é um alívio saber que qualquer sofrimento que os crentes experimentam faz parte do plano global e soberano de Deus. Portanto, em outras palavras, os cristãos que entendem
a doutrina da providência de Deus. Os cristãos que já entenderam essa doutrina foram curados de depressão, abandonaram a ideia de suicídio, reorganizaram suas forças, venceram fogueiras e guilhotinas, enfrentaram leões, enfrentaram perseguições, viveram uma fé pujante e triunfante, porque entenderam que Deus está por trás de tudo que lhe ocorre e lhe acontece. Deus está por trás. Não é o diabo, nem o homem, nem meramente o sangue humano, é Deus que está por trás. Entender essa doutrina da providência de Deus é viver acima das circunstâncias. Se é que você está me entendendo. Pois se a gente sabe que a origem de tudo que nos ocorre é Deus, se eu sei, se você sabe que quem está por trás de tudo que está nos acontecendo agora é aquele que está sentado no trono do universo, então nós podemos falar junto com Paulo, quando Paulo disse em Filipenses 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por toda luta, toda tribulação, toda angústia, toda dor, toda desgraça, toda miséria, venha o que vier, no final já está escrito: eu sou mais que vencedor para a glória de Deus Pai, mais que vencedor. Irmãos, este foi o grande segredo dos santos do passado. O grande segredo dos santos do passado era que quando eles olhavam para a fogueira, eles sabiam que não estavam só, que Deus estava subindo aquele patíbulo com eles. O grande segredo dos mártires do passado era saber que quando eles eram jogados na arena dos leões, eles não estavam indo só, Deus estava com eles ali. Irineu de Leão, um apologista, ele disse: o Criador deste universo exerce sua providência sobre todas as coisas e organiza os acontecimentos de nosso mundo. Por isso que os santos do passado não paravam. Eles não paravam para questionar a Deus. Deus, por quê? Não. Os santos do passado aplicavam o que os puritanos chamavam de o silêncio da fé. Anote esse termo. O silêncio da fé. Eles apenas confiavam que a mão de Deus estava com eles. No Catecismo de Heidelberg, um dos documentos da história da igreja, essa doutrina está disposta da seguinte forma, em duas perguntas. Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Veja o que o Catecismo responde. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que as ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Na pergunta 28 ele continua: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, em sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Um pensador chamado Ezequiel Hopkins disse o seguinte: aprendemos que Deus governa os acontecimentos mais inferiores, mais insignificantes e mais desprezíveis do mundo por meio de uma providência precisa e específica. Você consegue ver milhares de partículas de poeira e cisquinhos subindo e descendo em um raio do sol? É Deus quem o enche assim, e é Ele que dirige seus inúmeros e regulares caminhos. Edward Colbert disse o seguinte: que confusão ele não pode organizar, que sabedoria ele não pode frustrar, que fraqueza ele não pode permitir. Nada é tão elevado que esteja acima de suas determinações, nada é tão profundo que esteja abaixo da sua providência. Cada fibra da sua vida e dos acontecimentos que lhe ocorrem
está debaixo do controle de Deus. Nenhum cabelo da sua cabeça vai cair sem que Ele o consinta. Nenhum pardal cai, nenhuma folha seca cai elevada pelo vento, sem que Ele assim o consinta em sua santa soberania. Deixe-me perguntar, você acredita que Deus tem tudo sob controle? Você acredita que Deus prova a nossa fé de várias formas? Por que temos dificuldade de entender essa doutrina na igreja moderna? Por que temos dificuldade? Ouça. O problema é que vivemos ultimamente um humanismo tão exacerbado. O homem, o eu, é tão centralizado em nossas pregações, em nossas conversas, em nossos estudos, que sempre que começamos a tratar da soberania de Deus, da santa e soberana providência de Deus, nós começamos errado. Porque nós queremos tratar da soberana providência de Deus colocando o homem no centro. Colocando o homem na cadeira central da existência. Para muitos de nós, Deus é soberano. E você concorda? Não, Deus é soberano. Mas a sua soberania é limitada àquilo que nós julgamos ser justo e bom. Ser justo e bom. E não aquilo que Deus diz ou estabelece como justo e bom. Ou seja, a nossa expectativa da soberania de Deus é a forçosa ideia de que a chuva deve ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Todavia, a perspectiva correta é que Deus é soberano porque Ele é Deus. Então Ele pode todas as coisas e controla todas as coisas. Ao ponto que o profeta Abacuque disse: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. A nossa grande deficiência, irmãos, é que conhecemos pouco a Deus. Conhecemos pouco seus atributos, seus decretos, suas promessas, suas profecias. E isso nos faz viver uma fé capenga, sem profundidade, uma fé artificial, imatura, feito crianças mimadas, porque não conhecemos a Deus em sua soberana providência. Não aprendemos a aplicar aquilo que eu acabei de citar, o silêncio da fé. Crer sem reclamar, crer sem murmurar, crer sem perguntar por quê, crer sem dizer, se Deus fosse bom, isso não aconteceria comigo. Porque essa é a primeira frase que vem na mente do murmurador. A primeira frase que vem na mente de um murmurador é essa: se Deus fosse bom, meu carro não quebrava. Se Deus fosse bom, meu filho não adoecia. Se Deus fosse bom, meu irmão não estaria desempregado. Se Deus fosse bom, crianças não teriam câncer. Se Deus fosse bom, meus projetos todos esse ano seriam concretizados e Ele assim me ajudaria. Se Deus fosse bom. São as palavras de um murmurador, de Datã e Abirão. Pensar assim é pecaminoso, é desonroso para com Deus. Por quê, pastor? Porque diante das dificuldades da vida, a gente deve pensar como pensaram os grandes homens das Escrituras. Diante das dificuldades da vida, e eu vou fazer aqui uma pergunta retórica, eu já sei da resposta, mas quem não tem problema, só quem não tem problemas, só quem não tem dificuldades, só quem não passa por lutas, só quem não passa, levante a mão. Todos passam. Todos nós passamos. A pergunta é, como é que a gente deve então responder a esses dias difíceis? Conforme os santos do passado responderam. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Como é que eu devo responder, pastor, quando o câncer bater na minha porta? Quando é que eu devo responder, pastor, quando minha família me abandonar? Quando é que eu devo responder, pastor, quando meu marido me tratar mal? Quando é que eu devo responder, pastor, quando minha esposa for insubmissa? Quando é que eu devo responder, pastor, quando meu patrão for perseguidor no meu trabalho? Salmo de número 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Pastor, e quando as minhas economias acabarem, e quando a minha despensa estiver vazia, e quando eu não tiver nada para comer na minha casa, como é que eu devo responder? Você deve lembrar das palavras do salmista, quando ele disse no Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mostre-me o justo que foi desamparado por Deus. Mostre-me o justo que mendigou o pão. Não houve, porque sempre Deus estava lá, suprindo os seus servos em tempo oportuno. Sempre. Pastor, e se tiver uma crise mundial? E se tiver uma terceira guerra mundial? E se a pandemia vier de novo e nos atacar? E se tudo isso aqui virar um deserto? Então, pastor, como é que eu devo responder? Aí você se junta a Abacuque e diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da coça, e me faz andar altaneiramente. Mas apesar de tudo, mesmo naquela hora mais difícil, em que a morte se avizinha, em que talvez você esteja naquele leito de morte, o que é que eu devo dizer, pastor? Você deve lembrar do que Paulo disse em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre há uma resposta da palavra. Sempre há. Esses versículos já foram de grande conforto e consolo e segurança para os santos do passado, e eu lhes garanto que eles ainda o são para todos que confiam em Cristo e colocam isso em prática. Amigo, amiga, você precisa confiar em Jesus, precisa entregar sua vida a Jesus, viver para Cristo, tê-lo como seu amigo, andar diariamente com Ele, saber que Ele não te abandonará jamais, jamais te deixarei, jamais te desampararei, disse Ele por meio do escritor aos Hebreus. Esses versículos que eu li para vocês são palavra de Deus para nós, e nós precisamos crer em todo o tempo nestas palavras, que elas são válidas, quer sejam para os dias bons, quer sejam para os dias maus. Depois do atentado de 11 de setembro, não sei se você já leu isso aí pela internet, talvez já, mas alguns aqui ainda não. Depois do atentado de 11 de setembro, uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do World Trade Center, convidou os seus sócios e empregados que por alguma razão haviam sobrevivido ao ataque para compartilhar as suas experiências. Aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida, pelas razões mais normais do cotidiano. Eram pequenos detalhes. Veja as palavras dos sobreviventes. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola de seu filho. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não alarmou a tempo. Isso aqui são os sobreviventes, os que não subiram no World Trade Center para trabalhar. Outro funcionário perdeu o ônibus. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um atalho a fim de chegar mais rápido no World Trade Center e acabou atolado em um engarrafamento, porque havia acontecido um acidente na rodovia. Uma funcionária foi atingida por fezes de pombo e precisou voltar para trocar roupa.
Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico. Se atrasou. Outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar, um calo, devido ao seu sapato novo. Antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo. E por esse curativo ele está vivo hoje. A pessoa que escreveu a matéria dessa reportagem terminou dizendo o seguinte, abre aspas. Agora, quando eu fico preso no trânsito, quando perco um ônibus, quando preciso me atrasar porque tive que atender alguém e muitas outras coisas que me desesperariam, então eu penso, este é o lugar exato em que devo estar, neste exato e precioso momento. Este é o lugar onde nós, hoje à noite, devemos estar neste exato e precioso momento. Deus que nos trouxe aqui por sua santa e gloriosa providência. A gente não tem como saber porque Deus não salvou as outras pessoas que ali morreram. Mas a gente pode perceber nitidamente sua soberana providência por trás de tudo. Nada ali no World Trade Center estava fora do soberano controle de Deus. Deus não é o culpado do que houve ali. Não é o culpado responsável que vai ser cobrado disso no inferno. Não, mas nada estava fora da sua santa, gloriosa providência, soberania. Irmãos, esta é a hora da fé. Esta é a hora de crer. Crer de verdade. É quando o barco está sendo balançado pelas ondas, é a hora da fé. É quando as lutas estão chegando cada vez mais no nosso arraial, que nós temos que crer que o Senhor está conosco. É quando a batalha está mais renhida. É que nós temos que crer. No hino que a gente canta, no hino de número 162, ao meio-dia, e quando os sons da terra se fazem calar a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza paz com o Senhor. Agora, diante disso eu fiquei me matutando com uma pergunta. Por que Deus trouxe o nome de Jó para a conversa com Satanás? Por que Deus trouxe o nome de Jó? Porque Deus se responsabilizaria por Jó. Deus não o deixaria cair. Deus não o deixaria falhar. Deus não o deixaria tropeçar, como não deixou. O sustentou com uma fé inabalável na bondade de Deus. Ao ponto de que quando chega no capítulo 42, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Jó 23, versículo 10, Jó disse: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Irmãos, depois de uma grande tribulação, você sai mais crente ou menos crente? Mais uma vez citando John MacArthur no livro O Poder do Sofrimento, ele disse: sempre que Deus nos faz passar por severas tribulações, é para mostrar-nos ou a força ou a fraqueza de nossa fé, bem como a sua fidelidade. Se pela graça demonstramos possuir uma fé forte, Ele nos anima e fica cada vez mais forte, à medida que continuamos a ver o Senhor nas tribulações. Fecha aspas. Crente genuíno, verdadeiro em Cristo Jesus, depois de uma grande tribulação,
ele sai mais forte na fé. Ele sai mais vigoroso, mais animado, mais intenso naquilo que ele crê. Não são à toa as palavras que Jó diz no fim do seu livro. Permita-me concluir este sermão com 2 textos rapidinhos. Primeiro, uma citação de Charles Spurgeon e depois um texto bíblico. Charles Spurgeon disse assim, abre aspas, não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada pelo qual lutar mais zelosamente do que por toda a doutrina do seu Senhor sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras de suas mãos, do trono de Deus e o direito que ele tem de ocupar esse trono. Quando nós proclamamos um Deus entronizado, diz Spurgeon, e o seu direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, como também de dispor das suas criaturas como ele achar melhor, sem consultá-las sobre a questão, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem surdos para nos ouvirem, pois Deus no seu trono não é o Deus que eles amam. Contudo, é Deus no seu trono que muito nos agrada a pregar. É em Deus no seu trono que confiamos. Fecha aspas. Enquanto Deus estiver no trono do universo, regendo todas as coisas, descanse seu coração na soberania poderosa e gloriosa de Deus. E para encerrar, eu convido a todos que abram suas Bíblias comigo, por favor, em Tiago. Tiago 4. Verso de número 13 ao 15. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, não será feito. Há um cântico que a gente canta aqui nessa igreja, que fala exatamente sobre louvar a Deus nas circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam más. E nós vamos cantá-lo, esse louvor. Acho que os irmãos lembram, os cantores lembram perto. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Lembra desse louvor? Muito bem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus bendito, eu te agradeço por tua palavra. Sei que ela é viva, eficaz, ela não volta vazia. E eu te bendigo, meu Deus, pelo consolo e conforto que tu deste aos nossos corações. Precisávamos, ó Deus, desse choque, desse impacto de ânimo, desse impacto, ó Deus, à nossa fé, para que confiemos mais a Ti, Senhor Deus, ante as circunstâncias mais desfavoráveis. Ó Senhor, nós não temos como, Senhor, mensurar a grandeza da Tua bondade para com as nossas vidas.
Aquilo que a gente cantou há pouco, Senhor, conta as bênçãos, conta quantas são. Nós não temos como contar, Senhor, porque são tantas, de tantos modos, de tantas maneiras. O Senhor, em tua bondade e magnitude, tem nos abençoado e tem, ó Deus, cuidado de nós, como um pai cuida dos filhos, como, ó Deus, a galinha cuida dos seus pintainhos. O Senhor tem cuidado de nós, debaixo das tuas asas. Nós temos tido abrigo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem andado conosco pelo vale mais profundo da sombra da morte nesta vida. A gente sabe que o Senhor é quem anda conosco, nos sustentando nos picos mais altos da montanha, das montanhas desta existência. Sabemos que em Ti nós não estamos só, que o Senhor nos acompanha diariamente, todos os dias. Ó Deus, muito obrigado porque a gente amanheceu crente, Senhor, em Ti hoje. Muito obrigado porque o Senhor sustentou forte a nossa mão e podemos cantar: com Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é quem nos sustenta na Tua livre, grata, ó Deus, soberania providencial para conosco, Teus servos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço por Tua bondade. E recebe o cântico que vamos cantar agora em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, ainda em oração ao Senhor. Enquanto o louvor se prepara, apresente sua vida a Ele e agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça por tudo que Ele fez na sua vida esse ano. Agradeça por tudo que Ele tem feito. Agradeça por tudo